Muito obrigado. Está sendo gravado. Ok. Vou conversar aqui a respeito do nosso querido irmão Osvaldo. Osvaldo Henrique Rietra Dias. Ele é membro da Bandeirantes, destaca Belo Horizonte. Quando jovem, ele escreveu na missão em Brasil e São Paulo, Interlagos. Tem graduação em odontologia e pós-graduação na mesma área. Ele serviu como bispo, também da ala Bandeirantes, certo, irmão Osvaldo? Como conselheiro, presidente de estaca, sirvió como 70 diaria y como presidente de la misión Maputo-Mozambique. Y juntamente con a su esposa, le sirvieron como lideraron la misión Maputo-Mozambique. Eles tiveram três filhos, já contam com dois netos. A netinha do irmão Osvaldo fica feliz demais quando me vê ao vivo na igreja. Ai, irmão Osvaldo. E atualmente ele serve como membro do Sumo Conselho. Tenho entendido que você também está servindo no comitê de, para a dedicação no templo também, irmão Osvaldo, certo? Seja Sou muito diretor bem-vindo. de comunicação do Conselho de Belo Horizonte. Isso, muito bem, muito bem. Bem-vindo, então. Quero falar com você como as opções de funcionamento aqui no bonde. Ao final, a decisão é sua. Você pode ir falando e permitir que os irmãos tenham participação, perguntas e participação. Também você pode dar a palestra completa e depois da palestra você dá um tempo para as pessoas fazerem perguntas e comentários, só no final. Geralmente a duração da palestra é de 1 hora, às vezes dá para estender um pouco mais, mas geralmente é 1 hora de duração a palestra, né? Esquece daqui, conversa mais tempo ainda. Aí você decide. É, como você prefere? E os irmãos irem participando no caminho ou É, no final da palestra? eu prefiro usar aqui uns 30, 40 minutos, 30 minutos. Eu faço aqui a explanação do tema, né? E depois a gente abre para perguntas e experiências, se alguém quiser contar. Acho que dessa forma é bem produtivo, né? Porque às vezes alguém quer compartilhar uma experiência daquilo que a gente está falando ou quer fazer uma pergunta sobre aquilo. Esse é um momento talvez até mais edificante do que o que eu vou falar, né? Onde o Espírito vai tocar o coração de vocês aí, tá? Muito bem, obrigado. Lembrando aos irmãos que aqueles que quisessem participar com perguntas ou comentários, colocarem o sinal da mão, levantar o braço e a mão, e nessa ordem a gente vai dar tempo para vocês participarem, tá bom? Esse é o tempo, irmão Osvaldo. Ok, muito obrigado a todos. É um grande prazer. Já vi aqui alguns rostos conhecidos, a irmã Regininha aí, ó, Regina, né? Daqui a pouco vai aparecer mais alguns conhecidos aí. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, eu sei que é muito bom quando nós estamos reunidos. A gente aprende muito uns com os outros. Com certeza, eu também vou aprender muito com cada um de vocês aí no final, né? Que puderem expressar os seus sentimentos. Hoje eu sou membro do Sumo Conselho, eu visito uma unidade aqui muito simples, né? Uma unidade que chama Sabará. Uma, uns, daqui 1 hora aqui da minha casa, mais ou menos 50 minutos. É uma cidade aqui próxima, Sabará, cidade histórica, antiga. Os membros são muito simples, mas nós criamos uma cultura lá no quórum, né, nas aulas, deles compartilharem, né, os seus sentimentos, participarem. E eu tenho aprendido demais com esses irmãos, muito. Então, a princípio, a Estaca pensou que com toda a minha experiência eu fosse lá, né, ensinar, mas eu tenho aprendido muito. Então, eu sempre, quando exerci algum chamado na igreja, eu sempre procurei ter essas oportunidades, né, de estar com as pessoas, conhecer a vida das pessoas, porque a história das pessoas geralmente é uma história de fé, né? Então, a fé é o assunto que eu mais estudo
não que todos os dias eu estudo, é o que eu tento mais aprender e aplicar na minha vida, porque, como disse o presidente Nelson, é a nossa fé que libera o poder de Deus em nossa vida, né? Então, a fé produz milagres. Então, quanto mais a gente exercer fé, mais milagres vão acontecer na nossa vida. E, e existem alguns princípios importantes da fé, né? A fé é um princípio, mas existem alguns elementos importantes da fé que nos ajudam a entender melhor esse princípio, né? O presidente Nelson também ensinou tudo que é bom na vida, todas as bênçãos de significado eterno possíveis começam com a fé. Olha, então, se existe algo de significado eterno que eu estou desanimado, sem esperança, né? Tem que ter fé, porque tudo começa pela fé. A definição de fé todos vocês conhecem lá no livro de Mórmon, que a fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Se nós temos fé, nós temos esperança nas coisas que nós não vemos, mas sabemos que são verdadeiras, né? Então, as escrituras também ensinam que a nossa fé precisa ser centralizada em Jesus Cristo. Então, Nefe, quando ele estava amarrado, ele fez a oração: Senhor, de acordo com a fé que tenho em ti, me ajude a soltar dessas cordas com as quais estou amarrado. Então, a nossa fé, em algum momento que nós estamos expressando a nossa fé em palavras para Deus, por meio de uma oração, por exemplo, nós precisamos mencionar a nossa crença em Jesus Cristo. É como se a gente prestasse um testemunho para Deus o que nós sentimos sobre Jesus Cristo. Isso tem poder. Isso tem poder. Se vocês prestarem atenção nas Escrituras, é desta forma que os profetas exercem fé em Jesus Cristo. Mas o foco, aí que está a questão, o foco precisa ser em nossas ações, né? Então, nós centralizamos a nossa fé em Cristo, mas focamos naquilo que nós precisamos fazer para alcançar o que nós esperamos. Porque senão nós transmitimos, colocamos a responsabilidade nas mãos de Deus. É muito importante que a gente tenha essa esperança, né? A esperança, ter esperança, quem tem fé tem esperança, como ensinou Mormon e Moroni, Cadê minha caneta? mas focamos nas nossas ações e não no resultado. O resultado, ele vai ser uma consequência das nossas ações. Então, isso que é muito importante, nós sempre pensarmos em fé, né? Elder Bednar ensinou muitas vezes, vários discursos do Elder Bednar, ele fala sobre coisas que agem e coisas que recebem ação. Então, esse copo recebe uma ação. Então, nós somos agentes, nós não podemos receber ação. Então, a fé, ela é ativa, ela não pode ser passiva. Nós precisamos olhar para o fim. O que que eu quero? O que que eu estou buscando? É importante, né, procurar ver o fim desde o princípio, mas o foco continua sendo em nossas ações. Tem uma passagem nas Escrituras, né, quando os israelitas, aqueles 7 anos que Jacó ele profetizou que haveria muita fome, né, em todas as terras, profetizou e José do Egito ajudou o faraó a fazer aquele grande armazenamento. Jacó estava lá, né, com os outros irmãos de José, e a escritura diz o seguinte: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Bom, nós somos uma família aqui, a gente guarda os mandamentos de Deus, a gente vive, então Deus vai nos abençoar. Então, às vezes a gente pensa que a fé é esperar uma bênção que eu mereço receber. Mas aí Jacó disse: eis que ouvi que há mantimentos no Egito. Descei para lá, comprai-nos dali para que vivamos e não morramos. Então, olha que interessante. Eu tenho fé, eu acredito que eu vou ser abençoado, que eu estou me esforçando para viver os mandamentos de Deus, mas espera lá, não tem alimento aqui, tem alimento no Egito. Então, o que que eu estou fazendo aqui? A fé é você ir lá para o Egito, que o Senhor, de alguma forma, vai abrir uma porta lá para você comprar o seu alimento, ter o seu alimento. Então, da mesma forma, se aplica na nossa vida.
né? Não adianta ficar parado esperando as coisas acontecerem. A verdadeira fé é ativa, é ir para onde eu preciso ir e procurar onde eu preciso procurar para atingir o objetivo pelo qual eu estou buscando a minha vida. Os israelitas, eles estavam carregando também, num outro momento, eles estavam carregando a arca do tesouro e eles estavam ali rodeados pelos inimigos. E as escrituras falam que as águas do Rio Jordão estavam transbordando. E então eles molharam as solas dos pés no Rio Jordão, e após eles molharem a sola dos pés, o Rio Jordão se abriu. Então, até os israelitas eles possuíam uma fé que eles precisavam agir. Eles não podiam ficar esperando Deus fazer o milagre. Então, o foco na nossa fé é naquilo que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente vai focar naquilo que a gente quer receber, que a gente se sente merecedor das bênçãos de Deus. A gente sempre espera, na maioria das vezes, sendo que é mais importante o que nós precisamos fazer. Então, nós sabemos que a oração mais importante das nossas orações não é o que nós pedimos, né? É o que fazemos depois dela. E também a maneira de nós orarmos, né? Então, por exemplo, durante muitos anos, né, eu orei para que o Senhor pudesse abençoar a minha clínica, eu sou um dentista, e ela pudesse crescer e eu pudesse prosperar para abençoar a minha família, servir melhor na igreja. E, de certa forma, Deus me abençoou, fui abençoado. Me lembro de muitos meses difíceis que o Senhor proporcionou um milagre, né? Eu me lembro de um mês muito difícil, depois que eu voltei de missão com minha esposa, que o mês tinha sido terrível. Em 3, 4 dias, nós faturamos 90% do que os 10% em quase 25 dias, 26 dias. Então, Deus, ele tem a capacidade de fazer um milagre, né? Um milagre para nos dar o que nós precisamos, porque nós realmente merecemos as bênçãos quando vivemos os mandamentos. Mas, a partir do momento que eu comecei, né, a mudar minhas orações. Senhor, me abençoe para que eu possa, com este estudo, com esta empresa agora que eu contratei para me auxiliar, né, para me dar uma direção, com esses cursos que eu estou fazendo, melhorando a minha qualificação, me abençoe para que eu possa progredir, melhorando a minha qualificação. E aí sim eu percebi que eu não tinha só aquelas bênçãos que eu era merecedoras, mas as bênçãos da fé. E isso tem feito uma grande diferença na minha vida, grande diferença. E às vezes essa fé que eu precisei ter, estudar, fazer mais curso, mesmo já tendo um curso superior, né, estudar o mercado, né, contratar uma empresa, né, para me dar um auxílio, né, é, uma administração. Então, é desta forma que nós exercemos fé, quando nós tiramos a responsabilidade de Deus e assumimos a responsabilidade, né? Muitas vezes um aluno vai fazer uma prova, ele estuda, Pai Celestial, me abençoe para que eu possa fazer uma boa prova. Não, uma oração boa, mas Pai Celestial, eu vou estudar tudo, vou assistir todas as aulas, vou me esforçar, eu tenho dificuldade, me ajude, Pai. Eu me lembro que um desses momentos foi quando eu fui chamado bispo. Eu fazia faculdade, fazia especialização à noite, estudava à noite, saía de casa antes das 6, chegava tarde da noite, ajudava a tomar conta de filho. E num desses momentos eu tinha que passar nas provas. Eu tinha 1 hora, né, para ir para a biblioteca, intervalo de aula, estudar para as provas. E era interessante que eu orava, né, fazia a minha parte, e naquela 1 hora o Senhor transformava em horas. E eu conseguia fazer boas provas, né? Então, essa é a verdadeira fé que nós precisamos ter, né? É, muitas vezes a gente pede para encontrar um emprego, né? Algumas pessoas estão desempregadas. Pai Celestial, me abençoe para que eu possa encontrar um emprego. E fui um dizimista a vida toda, sempre fiz tudo, então sou merecedor, né? Me sinto merecedor, sinto que o Senhor vai me abençoar. Mas olha uma oração de mais fé. Pai Celestial, hoje eu vou sair de casa.
vou falar com todo mundo, vou entregar currículo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, me ajude para que eu possa chegar num lugar que esteja precisando de mim, né? Então, esta é uma oração de fé. E eu me lembro que num desses momentos, né, eu tinha formado, acabado de formar, a minha vida, durante o meu período de estudo, a minha esposa trabalhou, fizemos uma inversão, né, uma inversão. Eu estudei e a minha esposa era provedora. E quando eu me formasse, eu me tornaria o provedor e ela cuidaria dos filhos. E de fato ela já estava grávida ali e a responsabilidade pairou agora, né? Estava sobre mim. Eu precisava assumir toda a responsabilidade financeira. E trabalhava num lugar que não era suficiente. Então eu comecei a orar com fé, comecei a agir, comecei a procurar e parei lá na casa da minha sogra, né? Fui entregar algo que ela havia esquecido da minha casa. Peguei o jornal, naquela época os anúncios eram nos jornais, procurei nos jornais ali e encontrei anúncios de emprego. E aqui em Belo Horizonte tem cidades periféricas, né? Contagem, Betim, mas não é da grande, pertence à grande Belo Horizonte, mas já é um pouco mais afastado. E tinha um bom emprego em Contagem. Eu liguei e a pessoa falou: ó, você vai ter que vir aqui. Não me deu informações, me chamou para ir lá. Eu cheguei lá, encontrei um senhor, cabeça branca já. Ele olhou para mim, abriu o caderno e falou: 48 pessoas ligaram, só você que veio. Aí ele me viu, olhou minha mão, viu que eu tinha uma aliança, perguntou: Você é casado? Eu falei: Sim, sou casado. Ele só perguntou para mim: Quer começar agora? Eu falei: Agora eu estou despreparado, mas amanhã eu vou estar aqui. E comecei. Foi um emprego que começou a mudar a minha vida. Então, pela fé, pelas bênçãos do Senhor e pela fé, o Senhor me conduziu até um lugar que precisava de mim, né? Passei por alguns momentos durante toda a vida. Pratiquei esportes, tive lesões, e uma das lesões que eu tive, eu não sei se foi uma lesão oriunda do esporte, mas eu tinha um problema no ombro. E eu viajava como 70, não conseguia nem colocar um paletó, né? E médicos indicaram cirurgia, tudo, e eu recebi bênçãos. Não, eu sou fiel, estou servindo ao Senhor, viajo todo final de semana, o Senhor tem que me curar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, procurei todos os tipos de tratamento e fui fazer uma tomografia, né? E resolvi fazer do ombro, do pescoço também. E acabei chegando num fisioterapeuta, que é um médico no Japão, que trata aqui, trabalha aqui em Belo Horizonte como fisioterapeuta, mas ele é médico. E aí, a primeira coisa que ele falou: o seu problema está no ombro, está no pescoço. Abriu o livro dele e mostrou: o problema aqui na cervical reflete no ombro. Então, nós vamos tratar o seu ombro o seu pescoço e vamos corrigir o seu ombro. E assim aconteceu. Fui abençoado. Então, de Show. muito buscar profissionais, de muito orar, o Senhor conduziu para que eu fosse curado, né, de uma dor que eu tinha, que era só morfina. Eu andava com morfina porque eu não conseguia nem mexer o braço, não conseguia trocar de roupa. Eu viajava praticamente todo final de semana quando eu servi como 70. Então não foi uma bênção que me curou, com certeza a bênção, mas a fé me levou à cura, né? Então, a fé é usar o bom, a fé também nós a exercemos quando nós usamos o nosso tempo de uma maneira sábia. Não perdemos tempo. Então, às vezes a gente perde muito tempo e a gente deixa de exercer fé quando nós canalizamos esse tempo que a gente tem para melhorar as coisas que nós precisamos de melhorar, né? Melhorar o nosso currículo, estudar, estar com pessoas que são pessoas que têm a capacidade de nos ajudar a pensar melhor, a agir melhor, influenciadores. Então, nós podemos usar o nosso tempo de uma maneira melhor, que é também uma das formas de exercermos fé. Quando eu era jovem, em 1992 ou 94, se viu uma missão em São Paulo. E aí eu aprendi sobre meta, né? Todos vocês já sabem que é uma meta, como que faz uma meta. E eu me lembro que eu aprendi esse princípio na missão, né? Que quando nós fazíamos uma meta de batismo,
A nossa meta era um convênio com Deus. E esse convênio, ele tinha a nossa parte e tinha a parte de Deus. E se nós cumpríssemos a nossa parte, Deus iria cumprir a parte dele. E não falhava, não falhava. Então a gente chegava em área que há muito tempo não batizava, meus companheiros, não, aqui não batiza, não tem jeito, e nós fazemos esse convênio, cumpríamos a nossa parte, à risca, muitas vezes falando com todo mundo, desafiando todo mundo, obedecendo todas as regras da missão, e Deus sempre cumpria as suas promessas, sua parte, né? Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Muitas bênçãos, às vezes, nós não recebemos porque nós não fizemos a nossa parte. Precisamos focar mais em nossas ações. E muitas vezes o Senhor vai mostrar aquilo que a gente precisa fazer, né? E como eu disse para vocês, eu passei um momento muito difícil, voltei de missão, tive que praticamente recomeçar minha vida, praticamente começar do zero de novo, e, e as dificuldades às vezes nos levam a ser humilde, buscar o Senhor, e aí eu percebi que mesmo que eu guardasse todos os mandamentos, tivesse servido da missão, fosse fiel no dízimo, nas ofertas, eu estava limitado. E aí eu precisava fazer algo mais, né? Contratei uma empresa para me dar auditoria, para me dar para me ensinar a fazer. Então eu tive essa ajuda, busquei cursos e agora sim eu estou começando a atingir um nível mais elevado, porque eu estou contando com a minha parte, que a parte do Senhor ele sempre vai nos abençoar. Mas existe uma outra parte que pode nos levar a um patamar mais elevado, que depende das nossas ações. Essas nossas ações é a nossa fé, né? O elder Richard Scott nos ensinou, né, sobre muitas decisões que nós precisamos tomar. O Senhor responde muitas vezes de três formas, né? Quando ele responde sim, é para nos dar confiança. Então a gente quer saber se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo. O Senhor, às vezes, ele vai responder sim, às vezes ele vai se responder não. Mas o problema é que, da maioria das vezes, o Senhor não vai mostrar o que nós precisamos fazer. Então ele diz o seguinte: quando ele não responde, é para que nós para que possamos desenvolver por meio da fé nele, da obediência a seus mandamentos e da disposição para agir de acordo com a verdade. Espera-se que assumamos a responsabilidade por nossos atos e tomemos uma decisão condizente com os seus ensinamentos, sem primeiro receber uma confirmação. Não devemos ficar sentados esperando passivamente, nem devemos queixar-nos, porque o Senhor não se manifestou, devemos agir. Então, na maioria das vezes, Deus não vai dar o caminho para a gente, porque Ele quer que nós hajamos, que nós exerçamos nossa fé. Tem uma história muito bonita da igreja, né? Vocês já devem ter visto, daquele missionário. Ele tinha uma ilha e ele tinha que pregar o evangelho lá na ilha. Ele tinha que chegar na ilha no barco lá. E ele estava comprometido. Então, ele era o presidente do ramo, parece. Ele tinha mais dois conselheiros e um irmãozinho humilde, simples, estava designado para levá-los de barquinho lá na ilha. Então ele trabalhou durante o dia e entraram no barco, porque eles tinham que cumprir um compromisso, né, compromisso para o Senhor, né, do chamado dele, compromisso com as pessoas. E aí, quando eles entraram no barco, não tinha vento. E eles não podiam, então, andar, porque não tinha vento. Então, eles fizeram uma oração. Então, o missionário fez a oração lá, toda poderosa, para que o céu se abrisse e pudesse vir um vento. Quando eles abriram os olhos, nada. Então eles pensaram, não, nós precisamos orar com mais fé. E o conselheiro fez oração, o outro fez oração e nada. E nada mudava, né? O sol mais quente, nada mexendo, nenhuma folha das árvores balançando. E aquele irmãozinho comprometido, ele estava comprometido em levar aquele missionário para cumprir o compromisso dele de ensinar. Ele tirou dois remos e com a força do seu braço, ele remou e chegou naquela ilha para que o missionário pudesse cumprir a sua designação.
Então aquele irmão, ele foi o vento do Senhor. Então muitas vezes o vento não vem, não vai, o vento não virá. Nós precisamos criar esse vento por meio das nossas ações. Precisamos agir, precisamos ter fé. A penúltima experiência que eu gostaria de compartilhar é de uma criança, né? Quando os missionários começaram a ensinar uma família aqui, perto de Nova Lima, de uma cidade aqui de Nova Lima, uma família de duas crianças, né? Um menino e uma menina. Todas as vezes que os missionários estavam terminando a oração, a Giovana, ela pedia para fazer oração, ela pedia para andar como as crianças andavam. Ela tinha uma deficiência motora, deficiência também na fala. Eu não entendia nada do que ela falava e ela também não conseguia andar. E ela chorava, né? Pediu ao Senhor que ela pudesse andar. Eles começaram a frequentar a igreja, ela queria fazer oração também em todas as reuniões da igreja. Deixavam, e o pessoal deixava ela fazer na primária, ela pedia para andar como as crianças andavam. E eles foram batizados, ela foi abençoada, mas a mãe ficou esperando Deus fazer um milagre na vida dela. Eles moravam muito longe aqui dos centros de reabilitação. A mãe saía, me lembro, gastava praticamente de segunda a sexta, 4, 8 horas por dia, indo grande parte do tempo em deslocamento, mas uma grande parte do tempo em reabilitação na fisioterapia, durante anos, deixando o outro filho aos cuidados de vizinho, o pai trabalhando, talvez passando o dia, né, comendo um iogurte, um biscoito ali, em condições difíceis. E o tempo foi passando, foi passando. Eu recebi um vídeo da Giovana andando. Foi muito bonito, fiquei muito emocionado. Depois, tempo passou, recebi outro vídeo, mais tempo passou, ela continuou se esforçando. Agora eu não quero andar, eu quero dançar. Um vídeo dela dançando balé, não como as crianças dançavam balé, as jovens já, mas ela dançando balé do jeito dela lá. E eu fui acompanhar o Helder, eu fui acompanhar uma autoridade geral numa conferência, Helder Parrella, e era a conferência dela. Ela saiu lá do fundo da última cadeira e atravessou a capela para dar um abraço de mim nele. Ele era o presidente de missão, que participou do ensino dela também. Então, essa é a verdadeira fé que o Senhor espera de nós, não ficar esperando a cura. Se a gente tem uma doença, a gente tem que lutar para receber a cura, depois da prova da nossa fé. E por fim, a experiência de Jared, que vocês conhecem, né? O Senhor, então, respondeu para Jared: que quereis que eu vos faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos, né? Com relação à respiração, o ar, o Senhor falou: faz uma abertura em cima e embaixo, mas e a luz? O que você quer que eu faça? Devolveu para o irmão de Jared, né? Então, os profetas, eles falam o seguinte: aqui se vê um princípio em ação. Se quiserem receber uma bênção, não basta ajoelharem-se e pedirem oração. Preparem-se de todas as formas imagináveis para, assim, virem a merecer a bênção que procuram. Em outras palavras, Morian Kumer, esse problema é você quem tem que resolver. Por que veio me perturbar com ele? Eu lhe dei o arbítrio. Você tem a capacidade para cuidar disso. Vá e resolva o problema. O presidente Nelson disse que, que muitas vezes ouviu o presidente Gordon B. Hinckley dizer: não consigo fazer nada sem me ajoelhar e suplicar ajuda, e depois levantar-me e começar a trabalhar. A escritura que vocês conhecem no livro de Mórmon fala que nós somos salvos pela graça, depois de tudo que pudermos fazer. Então a fé é a mesma coisa. Os milagres vão acontecer depois de tudo que pudermos fazer. Em outro momento de crise no meu trabalho, eu me lembro que foi uma crise aqui muito grande que nós tivemos no Brasil aí alguns anos atrás. E a nossa clínica, ela tinha uma clínica em conjunto, uma clínica médica muito grande, mas eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Aí um dia um médico, que não é membro da igreja, ele falou assim para mim: Oswaldo, eu te admiro muito. Eu chego aqui todo dia, você está aqui. Eu vou embora, você está todo dia aqui. Não existe crise que resista ao trabalho, né? Ele falou isso para mim.
E eu pensei, realmente, né, o Senhor vai abençoar se nós fizermos a nossa parte. Na época da pandemia, eu fui chamado para ser presidente de missão. Então, olha a situação difícil. Eu tive que fazer acerto com todos os funcionários, empregados que trabalhavam aqui em casa e uma despesa altíssima na clínica. E naquela época, o CRO, né, nosso conselho proibiu os dentistas de trabalharem. Então, eu não podia trabalhar, tinha uma despesa altíssima, tinha que acertar com todos os funcionários, tinha que ir para a missão. Então, eu precisava de um milagre, precisava da ajuda do Senhor. Na época, eu acho que eu tinha seis ou sete dentistas que trabalhavam comigo, ninguém quis trabalhar, nenhum dentista quis, não podia, mas era permitido trabalhar atendendo emergências. E, e eu fui um dos poucos dentistas, eu acho, porque meu telefone tocava o dia inteiro de emergência, eu cobrava mais caro, porque é emergência, e eu trabalhando, e com funcionários reduzidos, somente uma pessoa me ajudando lá. E naquela época ali de março, que eram os 3 últimos meses antes de eu ir para a missão, terminar meus trabalhos, e eu consegui ali manter os pagamentos tudo em dia sem ter que tirar dinheiro, porque o dinheiro que eu ia ter que tirar era para acertar com todos os funcionários, pagar todas as multas e poder ir para a missão. Deus me abençoou. E eu não peguei coronavírus, né? Porque eu exerci fé, porque a fé ela é ativa. Nós precisamos concentrar naquilo que nós temos que fazer, esquecer. Depois de tudo que nós podemos fazer, Deus vai fazer um milagre. Aí ele vai abrir as portas. Aí nós podemos orar, ele está obrigado quando nós fazemos a nossa parte. E por fim, o último parágrafo, a palavra procurar significa sair em busca, tentar descobrir, esforçar-se por adquirir. Isso requer uma abordagem ativa e vigorosa da vida. É o oposto de esperar passivamente que algo de bom nos aconteça sem esforço de nossa parte. Então, eu sei que a fé produz milagres. Deus é um Deus de milagres. Eu tenho visto muitos milagres. E quanto mais fé eu tenho exercido, mais milagres eu tenho visto. E recentemente, agora, né, estou responsável aqui foi anunciado aí pelo irmão Alberto, abertura de terra, abertura de visitação pública do Templo de Belo Horizonte. E a área de comunicação é um grande desafio para mim. E nós temos que encher uma lista de 3 dias de formadores de opinião para o Helder Soares e a presidência diária. E eu não tenho acesso a formadores de opinião políticos, né? Mas orando, buscando, abrindo a boca, eu tenho encontrado pessoas que conhecem pessoas e têm chegado às pessoas que precisam estar na dedicação do templo. Então, ficar pedindo ao Senhor para colocar essas pessoas no caminho, Ele não vai colocar, porque a verdadeira fé é ativa. Presto meu testemunho que fé abre portas na nossa vida. Fé produz milagres. E a verdadeira fé é quando nós focamos naquilo que nós precisamos fazer. Deixo essas palavras, meu testemunho com vocês. E o tempo está aberto aí agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Irmãos, o tempo está aberto para perguntas e comentários. Como se não, pues beleza, como o senhor da mão aí para que tenham seu tempo para conversar. Então, vamos lá, gente. O tempo está aberto. Enquanto o pessoal está pensando em perguntas, que eu tenho certeza que o que acontece, a gente geralmente, quando sabe que falta 2 minutinhos para terminar, e todo mundo levanta a mão. É igual o horário, o dia de testemunho. A gente fica segurando até os últimos minutos. Irmão, primeiro a Bruna fez uma pergunta, Alberto. Aí tu faz aí a pergunta da Bruna, aí eu faço a minha pergunta depois. A minha não foi, não, irmã? A minha não Pode foi. falar, querida, porque eu não estoy vendo aqui, não tenho, fico perdido aqui com o celular. Não sei onde que está. Oi, não entendi, Alberto.
Se você tem uma pergunta, pode Ela falar por queria mim, né? saber Porque primeiro se seria possível conseguir convites, né, para a dedicação do templo de lá de É, BH. eu vou mandar para o Alberto aí. Nós temos convites virtuais e temos convites físicos. Convites físicos eu não tenho acesso porque eu só cuido dos formadores de opinião. Se vocês conhecerem algum formador de opinião, eu posso prover esses convites para vocês. Mas o convite virtual também funciona muito. Hoje eu mandei para um irmão inativo. Ele gostou muito, é a mesma qualidade do convite. E a igreja preparou alguns materiais instrutivos sobre o templo também, com vídeos. Eu posso mandar para o Alberto e ele pode passar para vocês aí, tá bom? Ok? Uhum. Posso fazer minha pergunta agora, Bé? pode, irmã, tá liberado. Irmão, a minha pergunta foi justamente sobre isso. Gente, a gente pode fazer pergunta, eu acho que em qualquer área, né, irmão? E se a gente tiver uma dúvida, Sim. se o senhor Se eu souber souber da responder, resposta, se eu souber responder, eu respondo. perguntar a gente pode, não sei. Irmã, a minha pergunta é justamente sobre formadores de opiniões. Tá? Eu lembro que quando a Ivete Sangalo ela foi convidada para participar lá junto com o coro do Tabernáculo, eu vi muitas pessoas na minha alas e amigos falando, olha, mas assim meio que não concordando com a apresentação da Ivete Sangalo e por que que a igreja, eu sei que você não pode falar em nome da igreja, assim, né? Mas por que que a igreja resolveu colocar a Ivete Sangalo? Do meu lado, eu achei maravilhoso a extensão né, ela consegue juntar 2 milhões de pessoas, né? Por que não ter alguém como Ivete Sangalo cantando Sou um Filho de Deus, né? E chegando. Mas, enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Por que que a gente vê Didi, Ivete Sangalo, Edson Celular e outros. Como é que isso funciona? Só para a gente entender, né, esses Muito bom. formadores de opiniões. Então foi feita ali uma pré-eleção de alguns nomes, né? Sandy Júnior, ela não aceitou, porque ela não quis comprometer o compromisso que ela tem com a igreja. Parece que Marisa Monte, vários, alguns outros também. E o Alex Dantas, que é o diretor de comunicação, ele tem um relacionamento pessoal muito grande com a Ivete. E, e aí houve essa preocupação, sim, né, por parte da igreja, porque quando se pensa em carnaval, há uma associação do carnaval mundano com Ivete e o que ela Amor, representaria, né? Mas, de fato, foi a única que aceitou. Ela teve o conhecimento, né, do que seria. Ela teve um contato com o coral ali, e ela fez toda essa apresentação dela foi gratuita. Ela se adequou às normas da igreja, e a coisa mais importante, né, que eu tive a oportunidade de falar para muitas pessoas que estavam nessa situação de questionar, eu falei, olha, o Helder Soares presidiu o evento. Então, o evento, toda essa questão da Ivete Sangalo foi decidida pela presidência diária, que, por sua vez, teve a aprovação do Helder Soares. Então, eu, durante esses anos de serviço na igreja, de vários chamados, de várias experiências com apóstolo, com autoridades gerais, eu posso dizer que muitas coisas nós não vamos entender. Até mesmo da restauração a gente não entende, né? A gente não entende tudo da restauração, aquelas partes polêmicas lá, a gente não entra. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que existe um propósito para tudo e Deus, ele está no comando. Então, se o Helder Soares aprovou, a gente tem que confiar que um bom propósito virá. E de fato, ela foi extremamente tocada. Ela quis cantar até o hino lá que vocês viram, lá da primária, e ela não cobrou, ela fez tudo aquilo gratuitamente. E talvez o mais beneficiado foi ela do que a própria igreja, porque o valor das almas é grande à vista do Senhor. Então, basicamente foi essa a resposta, né, que a gente teve da igreja por trás dos bastidores ali da comunicação que participou disso aí, foi essa conversa. E a minha opinião é essa: quando a gente tem um líder decidindo, a gente tem que apoiar, porque a gente não vai enxergar como ele enxerga. O apóstolo, ele está lá na frente, ele sabe, e com certeza. Imagina Ivete Sangalo, imagina pessoas querendo falar da igreja
e o tanto que ela vai defender a igreja, o bom nome que ela vai usar da igreja agora, quantas pessoas ela vai influenciar para o bem, né? E de conhecer a igreja e talvez até serem batizados. Então, existe um propósito aí, talvez, que a gente não consiga entender, tá bom? Mas acho que eu respondi, né? Muito obrigada. Era uma explicação que a gente precisava muito, né? Irmã Maurícia, Sim, posso falar? Eu estava pode. aqui, né, maravilhosa para falar sobre a fé, né? Porque a fé, ela rege muita coisa na nossa vida. Ela é uma intenção, e dessa intenção rege com a fé. Porque se você não tiver a intenção que meu irmão falou, né? Nós não conseguimos, porque Deus, ele dá a fé. A gente tem que ter fé nele, mas a gente tem que ir lá e fazer, tem que procurar. Eu vejo muito, eu gosto muito de assistir aquela mulher do fluxo de sangue, né? Porque ali, além da fé que aquela mulher teve, ela teve uma intenção muito grande, entendeu? Quando Jesus foi passando, ela tocou as vestes de Jesus, entendeu? E ali a gente pôde ver que era uma fé muito grande daquela mulher, uma fé inabalável, entendeu? E Jesus, ele viu, ele sabia já, no meio de multidão, ele sabia que alguém tinha tocado nele, né? Mas foi ali que entrou a intenção, a força, a vontade, o tempo de espera que aquela mulher teve, muitos anos, né? Com aquela fé. Outra vez, outra fé também, Pedro, né? Quando Jesus mandou ele caminhar sobre as águas, e ele pegou, duvidou um pouco da fé, né? Mas logo ele recuperou a fé dele em Jesus Cristo. Então, a fé, ela é muito importante na nossa vida, muito importante mesmo, para a gente adquirir o conhecimento, perseverar, a perseverança, através da fé. Eu acho que a gente não pode deixar a fé enfraquecer. Nós temos sempre que ter nossos testemunhos, né? Eu tenho um testemunho que eu tive passando um problema muito sério antes de eu conhecer a igreja, né, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu peguei ali e me inscrevi, que eu conheci a igreja através da internet. Eu sou recém-conversa, vou fazer um ano de batismo só, mas eu acredito muito que foi pela fé que eu cheguei até essa igreja, né? E consegui uma benção muito grande em 2 semanas, perseverando ali, orando, tendo fé que isso ia acontecer. E foi, aconteceu muito. E assim, comigo eu sou prova disso. Tenho meu testemunho, eu tenho um testemunho muito forte sobre isso. E também agora eu sou recém-conversa e já tenho chamado na sociedade socorro. Então, uma responsabilidade muito grande. Mas o que é que eu tenho que fazer? Ter intenção e perseverar, e ter bastante fé e pedir muita ajuda do Espírito Santo, muita ajuda de Deus em todas as áreas, para mim poder conseguir vencer e fazer o trabalho certo, correto de Deus e se aproximar mais dele. É isso. Eu deixo meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. Mazurema, você tem alguma outra pergunta, Gente, se comentário? ninguém for fazer pergunta, eu tenho mais perguntas, estou cheia de perguntas. Tá Aproveitar. liberado, Irmão, quando tá você estava liberado. falando. Ui, tem outra pessoa? Não entendi. Não, pode falar. Ah, tá. Irmão, eu tenho uma pergunta. Quando você estava falando sobre fé, tem duas coisas que chamaram minha atenção. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, o senhor falou que é sobre fé, é quando nós tiramos a responsabilidade de Deus. O senhor falou essa frase, tirar a responsabilidade de Deus. Isso me chamou muita atenção, porque quando a gente diz que a gente tem fé, a gente pensa muito mais na parte cognitiva da coisa, né? O pensar, é a fé, eu acredito, eu acredito, eu acredito. E aí quantas vezes a gente diz assim, se Deus quiser, que seja feito de acordo com a vontade de Deus. Se for para acontecer, vai acontecer.
Quantas vezes eu digo isso para mim mesmo? Quando- Mas enfim, aí você falou essa parte. Quando tiramos a responsabilidade de Deus. E mais embaixo, naquelas três respostas de Deus, a gente tem um sim, a gente pode ter um não de forma clara, um sim de forma clara, ou a gente pode ter silêncio. O silêncio também não deixa de ser uma resposta, né? E aí é nessa hora, quando há o silêncio, quando a gente não reconhece, que a gente tem a mania, a gente, principalmente eu no meu caso, de jogar a responsabilidade para Deus, né? E eu gostaria que o senhor falasse só mais um pouquinho sobre tirar, eu sei que o senhor já falou, mas só tirar a responsabilidade de Deus, porque eu acho que a coisa mais difícil para cada um de nós aqui é saber bem, eu estou orando, orando, orando e nada de acontecer, a resposta não vem. E agora como é que eu faço? Ah, se tiver que ser, vai ser. Eu aqui, ó, no meu momento de virar, ficar na minha zona de conforto, esperando Deus fazer o milagre. Lá no no Sermão da Montanha, Jesus Cristo fala: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Alguma coisa assim. Aí lá ele fala: é, Bem-aventurados os pobres. Não, ele fala: Bem-aventurados os pobres em espírito que vêm a mim. No livro de Mormon ele faz a correção: Que vêm a mim, pois deles é o reino dos céus. Então tem uma correção dessa parte. Então, pobre de espírito é quando de nossa parte nós não temos uma direção para onde que nós precisamos ir. Então, fé é agirmos, uma outra definição de fé é nós agirmos quando de nossa parte nós não temos uma direção clara, nós não temos uma orientação do Espírito Santo. Mas pera lá, nós somos batizados e recebemos o direito, né, o dom do Espírito Santo, que é o direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Mas em alguns momentos em nossa perspectiva, nós vamos sentir a ausência da direção de Deus em nossa vida. A gente precisa, porque esse é o momento de exercer fé. Então, imagine se a gente for atravessar um túnel sem luz. A gente morre de medo. Esse túnel tem milhares de obstáculos, buracos e perigos. E a gente não tem resposta. A gente tem que atravessar. A gente começa a atravessar esse túnel e depois que a gente atravessa esse túnel sem luz, o Senhor, ele liga a luz. Aí a gente vê os desvios que a gente fez sem perceber, buracos. Então, quando Nefe escreveu no livro de Mórmon a experiência de Labão, ele fala: Fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Na hora que ele viveu a experiência, ele não sabia que ele estava sendo conduzido pelo Espírito. Mas depois que ele passou pela experiência, ele testificou que ele havia passado, que ele havia sido conduzido pelo Espírito. Então, esse é o momento de fé. A gente não tem uma. Deus sabe que a gente vai ter a capacidade de chegar onde a gente precisa chegar por meio do nosso esforço, atravessando na escuridão, e mesmo que a gente sinta sozinho, esse momento nós não estamos sozinhos. Isso que é importante a gente entender. Nós nunca vamos estar sozinhos, mas da nossa perspectiva, a gente precisa, né? Imagina, eu fui chamado para ser presidente de missão em Moçambique. Durante 2 anos, quase 2 anos, fomos proibidos de fazer batismo. Quase 2 anos. A gente não podia batizar. Os missionários indo para a missão e voltando para cá sem uma experiência de batismo. Manter missionário focado sem batismo. Que missão terrível, difícil. Nós tentamos de tudo, tudo, tudo que a gente podia, né? Eu orava e eu não sentia nada. Foi a primeira vez, porque às vezes o Senhor mostra o fim, às vezes ele mostra, não, vai dar tudo certo, nada, não sentia nada. Aí eu comecei a achar que eu estava indigno, né? Nada, não sentia nada, ninguém nada. E aí, depois de quase 2 anos, veio a permissão, finalmente, todos os países do mundo aberto ao batismo, menos Moçambique. Logo onde eu estava, eu não podia batizar. Depois de 2 anos, a gente começou a batizar. Durante esses 2 anos, nós aprendemos a cultura, aprendemos a ensinar e aprendemos a fazer obra missionária. O que eu posso testificar para vocês é que, se eu tivesse chegado lá e a gente pudesse fazer a obra normalmente, nós não teríamos feito o que nós fizemos em um ano.
Em um ano nós fizemos porque é, a gente precisava aprender muito mais. Então, os propósitos e os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. A gente tem que ter essa fé. O presidente Pecker ensinou: fé, para ser fé, precisa centralizar-se em algo que não seja conhecido. Fé, para ser fé, precisa ir além daquilo para o qual existem provas confirmadoras. Fé, para ser fé, precisa entrar no âmbito do desconhecido, quando a gente não sente a influência do Espírito. Fé, para ser fé, precisa caminhar até o limiar da luz e depois dar alguns passos dentro da escuridão. Se tudo tem que ser conhecido, se tudo tem que ser explicado, se tudo tem que ser confirmado, então não há necessidade de fé. De fato, não há lugar para ela. Então, vai acontecer isso. Nós vamos sentir o vazio, nós vamos ter momentos que Deus vai fechar os céus. A gente não vai ter resposta, mas Ele nunca nos abandona. Poderoso. Posso falar agora? Eu acho que sim, Alberto. Eu acho que sim, Ademir. Tá bom. Eu vou falar um pouco sobre fé, né? Também. E antes quero dizer o seguinte: todas as pessoas que se filiam a esta igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de uma forma ou de outra, a sua vida é mudada. De uma forma ou de outra, a vida dessa pessoa é mudada. Geralmente, outras pessoas de outro credo religioso, quando entram na religião, vêm buscando prosperidade. Geralmente é isso. É, eu lembro de Jonas, lembro de outros personagens bíblicos, né? Quando eu conheci a igreja, é, meu pai me botou para fora de casa. Anos depois eu vim entender isso. Se o senhor tivesse me dito: olha, Ademir, seu pai vai lhe botar para fora de casa, você vai morar no interior e depois você vai voltar e vai ficar tudo bem. Eu não teria acreditado no senhor, não teria, não quero sair daqui, não. Nunca saí de perto de meu pai nem de minha mãe, não, senhor, isso aí não, nunca, nunca. Eu teria duvidado do senhor. Mas ele, por sabedoria, achou por bem não comentar comigo e fez com que meu pai fizesse isso. E eu fui para o interior, e lá no interior a igreja estava começando. Encontrei os missionários, Elders, foi aquela felicidade. Aí alugou uma casa e eu pude participar, e foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Foi um local que eu aprendi bastante. Foi naquele interior. Aprendi a amar, aprendi a cantar hino. Hoje eu sei hino de cor por causa daquele local. Todos os dias, segunda a domingo, a igreja funcionava. Era aquela irmandade. Nossa, como eu tenho saudade daquele interior. E foi lá que eu aprendi. E quando eu fui para lá, só tinha uma televisão e um videocassete. Só eu voltei desempregado, e hoje eu estou na minha cidade, tenho 3 casas, tenho um carro. Então, o Senhor me abençoou bastante. Mas se Ele tivesse me dito antes, eu teria duvidado. Então, o que é que eu quero dizer sobre fé? Fé, muitas vezes, não vai acontecer o que a gente deseja, mas a gente tem que continuar acreditando no Senhor, mesmo com que aquelas bênçãos não venham, mas acreditar que o Senhor quer o melhor da gente. Talvez não seja o momento. Essa experiência eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmã Sandokan, pode falar aí, minha querida. Alberto, Bem-vinda. depois só pergunta para a Vânia que a mãozinha dela estava erguida depois, antes. Eu não sei se ela abaixou de propósito ou se o sistema só abaixou. Não, não levantou mais. Não levantou mais. Não voltou de novo. Fala aí, Sandokan. Tudo bem, pessoal? Tô aqui deitado aqui no sul, tá frio pra caramba. Tô bem tapado aqui. Eu tava escutando, né,
não estava conseguindo prestar muita atenção, porque eu estou muito cansado, mas eu senti que tinha uma revelação agora há pouco, e aí não pude deixar de compartilhar, né? O irmão comentou realmente a respeito de tirar a responsabilidade de Deus, me chamou a atenção também. Então, quando a irmã Surema, ela, ela reafirmou isso e fez a indagação, eu fiquei prestando atenção, com mais atenção à resposta que o irmão iria nos dar aí. E quando ele estava falando, eu estava me lembrando de uma escritura que sempre mexeu comigo, que está nas bem-aventuranças também, e ela repete-se no livro de Alma, quase com as mesmas palavras, que fala que bem-aventurados os que crerem sem serem compelidos a crer, pois destes é o reino dos céus. Essa escritura sempre mexeu muito comigo, né? E eu sempre usei ela muito nos discursos, usei muito nas palestras, principalmente para os jovens, mas ela nunca mexeu tanto comigo quanto hoje, né? Eu acredito que eu entendi agora, me foi revelado realmente a síntese dessa escritura, né? Tirar a responsabilidade de Deus realmente é um passo de fé muito grande, porque às vezes a gente espera que Deus faça por nós realmente o que nós podemos fazer ainda, né? Então, eu sou bem grato, né? Grato aí por quem me convidou aí para participar e grato por ter recebido essa instrução aí, foi maravilhosa, né? Estou me sentindo muito bem agora à noite, estou mais atento agora, estava meio dormindo aqui, agora estou bem atento aqui. Muito obrigado, tá? Agradeço bastante aí por vocês terem compartilhado esse conteúdo. Que bom, querido. Mais alguém? Tem pergunta a A respeito do Vânia chat? gostaria de fazer uma pergunta, Alberto. Ela me mandou uma mensagem Quem? aqui. Vânia, por favor. Ela ergueu a mão Oi, depois, a internet é caiu. porque minha internet caiu e acabei teve que ir mudando de, enfim. Não, eu queria saber o seguinte, às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente ora por aquilo e a gente não tem a resposta do Senhor, a gente não consegue entender o que ele está querendo dizer. E passa muito tempo e a gente começa a achar que talvez a resposta dele seja não, mas ainda assim a gente continua desejando e querendo muito aquilo. Aí fica nessa contradição, poxa, quando eu oro ao Senhor, que é uma coisa que não é boa para mim, geralmente eu vou ter aquele tipo de pensamento, aquilo vai sair da minha mente. Mas quando aquilo continua insistindo, e ao mesmo tempo o Senhor não dá a resposta que a gente está querendo, ou não está dando resposta nenhuma. E a minha pergunta é: a gente continua pedindo aquela coisa que a gente quer muito, ou a gente deve mudar o pedido e se isso não caracteriza uma falta de fé, quando você é, sente que aquilo é importante para você, mas pela falta de resposta do Senhor, você acha que tem que mudar. É um paradoxo. Não, muito bom, irmão, muito bom. Só respondendo aqui no chat aqui, eu coloquei aí o discurso do Elder Packer de 1983, O que é fé, né? Tá lá, página 42, 43. Se eu achar também, eu mando para o Alberto aí, mas está aí as referências, é só bater lá no da igreja, vocês vão receber, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não acontecer com o que aconteceu com Joseph Smith lá, de tanto Martin Harris pedir, né? O que eu vejo na igreja, irmã, muito claramente eu vejo, minha experiência, é que muitos membros da igreja já tomaram a decisão de fazer alguma coisa, e aí eles falam que foram inspirados pelo Espírito. Então, essa questão de ser inspirado pelo Espírito tem servido de desculpa para muitos membros fazer o que eles querem fazer, eles já decidiram fazer, tá? Então, a minha experiência eu vejo muito isso. Lá no livro de Mórmon, fala que quando a gente orar com real intenção, a gente vai ter o coração sincero, Deus ele vai responder sobre a veracidade do livro de Mórmon. Eu nasci na igreja, né, fui criado na igreja, e quando eu era jovem, eu queria ter uma resposta, né? Eu queria provar para o meu pai que a igreja não era verdadeira, para eu gostava de julgar, praticar esporte. Eu queria, as finais eram no domingo, eu queria julgar, então eu estava meio dividido. E meu pai falou, filho, você vai ter que ler o livro de Mórmon. Então eu queria uma resposta do livro de Mórmon para mostrar que meu pai estava errado. E aí
Fiquei anos orando sem ter uma resposta. Aí até que eu falei, Senhor, agora eu quero saber se o livro de Mórmon é verdadeiro, porque aí eu vou seguir a igreja toda a minha vida, vou fazer uma missão, vou servir de todo o coração. E aí a resposta veio. Então, uma resposta ela vem de acordo com o nosso coração, o desejo e quando a gente não recebe a resposta, porque o Senhor sabe que a gente tem a capacidade de tomar a decisão certa, né? Eu estava, eu já errei muitas vezes na minha vida, né? Então, existem muitas maneiras que a gente tem, né, de tomar boas decisões. Então, por exemplo, se alguém que é casado, conversando com a esposa, a união dos sentimentos é uma forma de resposta, né? Quando você tem divisão de sentimentos, não é uma resposta do Senhor. Todas as partes têm que se sentir bem quando você vai tomar uma decisão. Se você for tomar uma decisão e não tiver estupor de pensamento, é porque o Senhor está aprovando essa decisão. Se ele não responde, é porque ele sabe que você tem a capacidade de tomar a decisão, né? E você tem que ter essa fé de seguir em frente, né? Não ter medo, porque aí que está o problema. Às vezes, né? Por exemplo, uma das vezes que eu precisava tomar uma decisão era uma mudança de clínica. Eu precisava de mudar para um lugar, para um outro lugar muito melhor, e haveria um investimento que eu não tinha condições, eu tinha medo de arcar com aquele investimento. E aí eu estava estudando o livro de Mórmon, cheguei naquela parte de Éter, o Senhor falou que mandou um vento para a terra prometida. E o Espírito me tocou que o Senhor mandaria um vento e me abençoaria, eu teria meios. E mesmo assim, eu não sabia. O Senhor falou que me ajudaria, mas como? Eu fui e as coisas foram acontecendo, né? Então o Senhor ele vai trabalhando de diversas formas, né? A gente tem que entender o seguinte: a gente não pode forçar o espírito. Se a gente já tomou a decisão, a gente quer fazer uma coisa, o Senhor, os céus respeitam o arbítrio. Então não adianta querer que o Senhor tire o desejo, porque a gente já tomou, a gente já decidiu, né? O que vai acontecer é que a gente vai sentir mal, né? Porque o Senhor às vezes também não vai mostrar, a gente não vai sentir mal porque a gente já tomou a decisão. Então por quê? Porque a gente vai ter que assumir as consequências depois. Então, foi no começo da minha vida, quando eu era novo e eu tinha muita confiança em mim mesmo, na minha capacidade. Então, eu tomei muitas decisões que trouxeram consequências, mas é porque eu havia decidido. E aí o Senhor não vai se manifestar. Eu já havia tomado a decisão. Aí a gente busca o Senhor para ficar com a consciência, né, entre aspas, né, com a consciência tranquila. E não é assim que funciona com o Senhor. Ele pode nos conduzir, ele pode nos conduzir. Se a gente for humilde o suficiente e deixar o Senhor mostrar, ele pode revelar coisas pequenas como coisas grandes na nossa vida. Mas a gente tem que tomar só esse cuidado, irmã. A gente não pode tomar a decisão antes e querer depois colocar o Senhor no meio da julgada, porque aí a gente vai ficar confuso. Ou a gente busca a orientação dele de coração, com coração sincero, com real intenção, disposto a fazer o que ele nos mostrar, e aí sim a gente vai, esse processo de revelação ele funciona, seja para sim, seja para não, ou o Senhor deixando você seguir em frente, porque você vai tomar a decisão correta. Funciona, tá? Perfeitamente. Espero ter respondido, não ter te deixado mais confusa. Obrigado, irmão. Respondeu. Yes, respondido. Tem mais alguém, alguma pergunta? A Jimmy de novo, tem Pergunta mais alguma apenas, pergunta aí, irmão? pessoal. Tem mais alguma pergunta? Não. Pergunta não, ia fazer um comentário. A Se não gente tiver pode ficar ninguém, depois para conversar. Desculpa, os nossos comentários a gente pode depois ficar para conversar. A gente podia aproveitar o irmão Oswaldo para as perguntas. Irmão Márcio, ele levantou a mão aí? Não. Não, Deixa eu desisti, ver. obrigado. Desse tipo. Bom, mas Surema, eu acho que dá para encerrar, né? Aí é com o irmão Oswaldo.
Para mim tá ótimo, tá ótimo. Eu só tive um desejo aqui, então quero compartilhar uma última experiência para vocês aí, que eu senti aqui, talvez foi por causa de alguém de vocês aí, que esteja passando por um problema desse, né? Eu visitei uma estaca no Brasil e fiquei muito impressionado com o patriarca. Patriarca muito espiritual, ele me chamou muita atenção, um espírito muito forte, e a gente tinha uma designação de entrevistar os patriarcas. E eu aproveitei, né? Como eu disse para vocês, eu pedi para ele me contar a história de vida dele, porque ele é um homem que me impressionou muito, né? Um espírito muito forte, que radiava muita luz. Aí ele contou a história dele para mim, que ele ele não era membro antes dele ser batizado, ele tinha o vírus da AIDS e ele tinha, né, ele não estava com a sua saúde ali, né, por causa do vírus da AIDS, ele estava com outras doenças, né, porque você fica com o sistema imunológico em baixa e ele então estava muito ruim mesmo. E nesse momento que ele já estava no hospital, antes de entrar no hospital, um pouquinho antes de entrar no hospital, ele conheceu os missionários. Os missionários começaram a ensinar o evangelho para ele e a saúde foi piorando, piorando. Os médicos já desistiram, né? Acharam que ele ia morrer e ele pediu que ele pudesse sair ali do hospital para ser batizado. Os médicos não aceitaram, de muita insistência, assinando ali os termos de compromisso. Ele assinou os papéis, né? E os missionários foram buscá-lo de cadeira de roda, né? Porque ele não conseguia nem andar. Então ele foi levado lá para a capela. Dois missionários tiveram que entrar na água com ele, porque ele mal conseguia ficar de pé. E aí ele foi batizado. Ao ser batizado, ele saiu da água, andou perfeitamente, nunca mais teve a sua doença, se casou e se tornou um grande líder da igreja. Então, essa experiência que foi contado aí, né, da mulher com fluxo de sangue, eu tenho visto milagres acontecerem hoje em dia entre os membros da igreja, entre, né, muitas pessoas. Isso não cessou. Os dias de milagres não cessaram. Deus ainda continua sendo um Deus de milagres. E Moroni fala que se os milagres cessaram, é porque nós estamos degenerando na incredulidade e na nossa fé. Então, quero deixar essas últimas palavras para vocês. Deus, ele tem o poder de curar todas as coisas, todas as feridas, restaurar todas as coisas na nossa vida. Cristo, ele morreu por nós, ele conhece as nossas dores e por meio da fé em Jesus Cristo, todas as coisas são possíveis para Deus, tá bom? Um grande abraço para vocês aí. E foi um grande prazer falar com vocês nessa noite. Que Deus possa abençoá-los aí, tá bom? Muito obrigado, irmão. Parece que Elias, vocês vão Paulo. ficar aí, então eu vou despedir de vocês, que vocês vão ficar aí comentando. Um grande abraço para vocês aí, tudo de Irmão, bom. Tchau, tchau. a gente pode terminar só com uma Encerrar com uma oração. oração. Ah, pode, tá, desculpa, porque eu achei que vocês iam ficar. Tá bom, ok. Voluntario para ofrecer a oración. Aliás, tem um irmão por aí que gostaria de. Posso fazer? Quem falou? Márcio? Pode, Isso. meu querido. Pode. Nosso Pai Celestial, queremos te agradecer por essa mensagem, por o dia do Senhor hoje, por podermos sentir o Espírito na igreja, nas aulas, e a esperança reconfortante de ter esperança de um dia voltar à tua presença. Nos ajuda, Senhor, a ter forças, ter paz na nossa mente para essa semana. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Boa noite a todos, gente. Amém. Amém. Um abraço, Amém. obrigado. Boa Gente, noite a olha, todos. Obrigado. a gente não vai terminar, não, viu? Tchau, Quem tchau. quiser continuar, continua. A gente só não permitiu ou pediu para não fazer perguntas, porque apesar do irmão estar sendo educado, ele precisava sair, né? E às vezes a gente gasta 15, 10 minutos com comentários e a gente tira do irmão o tempo que ele poderia estar compartilhando, não que os nossos sentimentos não sejam importantes, né? Mas era só para a gente tirar do irmão o máximo possível. Viu? Agora a gente pode comentar. A Demi estava doidinha para A gente falar. tirou Jailson até ligou a câmera.
tirando o irmão aí, que de repente seria um top da galáxia aí para me responder, alguém sabe responder minha pergunta que eu coloquei no chat? Alguém que Gente, ela domina aí os colocou a pets? Clau. Qual foi a pergunta, Clau? O Jailson disse que Eu, sabe. Eu eu, estou falando Jailson porque ele ligou a câmera. Eu não eu falei que o falei Jair. que queria saber se alguém tem noção aí sobre pets. Como vai Eu ser sei. depois que a gente atravessar o véu? É, é, eu amo muito a minha cachorra, então assim, eu quero saber se eu vou ter ela para a eternidade, se eu for para o inferno, se ela vai comigo, entendeu? Vai ser Se eu vou besta, para tu o vai céu, sozinha, rapaz.